como resposta, escoramento. Vamos mudar de assunto, afinal de contas, hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em alguns aspectos, a gente sabe, no que diz respeito à preservação ambiental, claro, nem tudo é comemoração, já que há muito a se fazer no mundo inteiro, né? Nesse sentido, tanto na conscientização das pessoas quanto nas políticas públicas. Aqui na Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, vai abrigar a exposição Desenvolvimento Sustentável com Humor, que traz reflexões por intermédio de charges sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A mostra é organizada pela Comissão de Emergência Climática e Inovação para a Sustentabilidade da Câmara de Vereadores, em parceria com o Instituto Virada Sustentável. Vai ficar disponível para visitação pública e de forma gratuita a partir de hoje até o dia 16 de junho, no saguão do auditório da Escola Politécnica, no 6º andar. O presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação para a Sustentabilidade da Câmara de Salvador, vereador André Fraga, que é do PV, Partido Verde, está conosco e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. Prazer estar aqui nesse dia tão importante. A gente reflete sobre questões fundamentais para a nossa existência. Obrigado pelo convite. Não, prazer todo nosso. Essa exposição Desenvolvimento Sustentável com Humor. Por mais que haja humor nas charges, o assunto é sério, né, André? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando, como eu disse, de questões que dizem respeito à nossa sobrevivência, à nossa existência, né? E já virou sobrevivência em função de nós próprios. O planeta vive, de acordo com muitos cientistas, a 6ª extinção em massa. E essa é a única extinção em massa causada por um habitante do próprio planeta, no caso, o ser humano, né? As outras foram por conta de questões climáticas, teve um asteroide. E a gente vive um momento paradigmático, né? Ou a gente vai se jogar do precipício, ou a gente começa a voltar do precipício, da beira do precipício. Então, o momento é um momento fundamental, importante. A gente tem visto, né, Jefferson, na imprensa, seja na televisão, nas rádios, aqui como a gente está agora, nos jornais impressos, nos sites. Se você abrir ou começar a assistir um jornal, você começa a perceber que muitas vezes metade do conteúdo tem alguma conexão com questões ambientais. E isso reflete os nossos tempos, porque nós, de fato, estamos mudando, nós já mudamos, já alteramos o equilíbrio do planeta, e nesse momento a gente vai. E a exposição traz um pouco isso. A exposição mostra de uma maneira lúdica, né? Eu, particularmente, sou um grande apreciador de cartoons, de charges, né? Eu gosto muito, sempre no jornal, eu gosto de ver lá aquela charge do dia. No Jornal à Tarde a gente tem a charge do dia, essa charge, essa exposição traz, a partir de charges de artistas do mundo inteiro, exemplos de como cada objetivo do desenvolvimento sustentável é representado. Está bem bacana, bem interessante. A gente começa a exposição pela UFBA, agradeço aí a Universidade Federal da Bahia também, integrando a programação da Semana do Meio Ambiente deles, lá na Politécnica, e depois a gente vai rodar pela cidade a exposição. E quando a gente fala, André, que o caminho ainda é longo, né, caminho a ser percorrido, para conscientizar as pessoas, para adotar novas políticas públicas que protejam o nosso meio ambiente, na sua avaliação, o que mais deve ser feito ou o que deve ser feito ao longo desse caminho para que, de fato, a gente consiga reverter esse ritmo que está, pelo menos por hora, muito avassalador, não é verdade? A gente está aí com essa questão da mudança climática, fabricação de plástico que está cada vez mais crescente. Enfim, os problemas eles estão aí. O que, na sua avaliação, a gente precisa fazer a curto, médio e longo prazo?
É isso, você como um grande jornalista usou a palavra certa aqui. Avassalador, é exatamente isso, Jefferson. Você percebe, por exemplo, os eventos climáticos extremos, que os cientistas vêm falando, vêm alertando há décadas. Eles hoje levam vidas, né? Milhares de vidas, né? Chuvas muito fortes, as estiagens, né? As secas muito prolongadas, os eventos que acabam transformando, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, todo ano você tem aqui no Brasil também um fenômeno que é um fenômeno em parte causado pelo homem, mas em parte era um fenômeno natural que agora ele ganhou uma grande dimensão, que são as queimadas, né? Os incêndios florestais também estão avassaladores ao longo dos últimos anos. Então, esses eventos eles começam a ficar cada vez mais críticos, mais extremos, demandando o quê? Demandando muito mais recursos, muito mais dinheiro do poder público para poder resolver o problema, fazendo com que a gente deixe de investir em áreas que também são importantes. Se você pegar, por exemplo, o caso da nossa pandemia da Covid-19, de alguma forma, em vários aspectos, ela é o resultado do nosso modelo de desenvolvimento. Um modelo que vai para cima e desconstrói toda a estrutura do planeta, porque vai em busca de recursos em áreas selvagens e silvestres, acaba fazendo com que animais que não se relacionam passem a se relacionar, transformando um vírus que estava lá adormecido num vírus ativo e que chega ao ser humano e vira o que virou. Uma crise sanitária que se transformou numa crise política, muitos países, quase todo mundo, uma crise social aguda também, que a gente não se recuperou ainda, a gente não vai se recuperar tão rapidamente. Então, a questão do plástico que você trouxe é outra questão. Hoje já existe, Jefferson, uma doença chamada plasticose. Não sei se você já ouviu falar, mas cientistas já identificaram a plasticose em aves marinhas que tiveram seu sistema digestivo, que tiveram problemas no sistema digestivo, né, cicatrizes permanentes em função da ingestão de plástico. A plasticose já é identificada em várias espécies de aves ao longo do planeta. A gente tem problemas seríssimos em função dessa poluição plástica, pela forma como... Mas é importante falar uma coisa, o plástico não é o problema em si. O problema é a forma como nós nos relacionamos com o plástico. Porque o plástico, ele ajudou a humanidade a resolver muitos problemas. Querendo ou não, a gente tem aí, por exemplo, veículos muito mais leves, que consomem muito menos energia. Você tem equipamentos e produtos hospitalares, com a flexibilidade que permitem, por exemplo, você fazer muito mais intervenções cirúrgicas do que, por exemplo, você poderia fazer com metal. Por outro lado, você tem a banalização do uso de produtos de uso único, né, os descartáveis. Então, você usou um canudo por, sei lá, 2, 3 minutos para tomar uma água de coco e ele já não serve para mais nada e ele vai parar onde? Muitas vezes vai parar em algum manancial, um rio, que no final das contas vai parar no mar e a gente já sabe o resultado. Então, nós temos um desafio gigantesco. Como é que faz? Como é que resolve? Essa é a questão que a gente conversa há muitos anos. Eu acredito muito na força da unidade. Então, muitas vezes perguntam, André, como é que a gente pode contribuir com o meio ambiente, nossas ações individuais? Eu sempre falo, é importante fechar a torneira na hora de escovar o dente, tomar um banho rápido, fazer a compostagem em casa, usar menos roupa, lavar rápido, etc. e tal. Mas adianta o quê? Por exemplo, nesse caso específico, eu economizar tanta água, se quando eu abro o jornal à tarde eu vejo que a Embasa perde 30%, 40% da água que ela já tratou, ou seja, já gastou energia para tratar aquela água, para distribuir aquela água, e quando ela está na distribuição, ela está perdendo por conta de vazamento, por conta de ineficiência na rede. Então, a gente precisa, além de ter ações individuais, nós precisamos nos engajar. Associação de moradores, organizações não governamentais, na política, por que não, nas organizações de imprensa, para que a nossa ação individual possa se transformar numa ação coletiva e ganhe escala, porque é só na escala que a gente vai resolver o problema. Perfeito. André, bom dia, Ernesto aqui.
Eu queria voltar à questão dos eventos climáticos extremos e como eles se repercutem aqui nas cidades onde a gente vive. E aí, como é dia do meio ambiente, eu fui buscar inspiração aqui nos versinhos de Rosa Passos para te fazer uma pergunta aqui. Na canção Dunas, que é belíssima, ela diz assim: quem sair do Abaeté rumo à praia do Flamengo, não de carro, mas a pé, pelas dunas, mato adentro, há de ver belezas tais que mal dá para descrever. Tem orquídeas, gravatás, água limpa de beber, cavalinhas e teius, borboletas e besouros, tem lagartos verde-azuis e raposas cor de ouro. André, essa coisa tão bonita, tão bucólica que a Rosa Passos descreve nessa música tão linda que fala do mês de março em Salvador. A gente vai continuar vendo isso, os filhos da gente, os netos da gente vão continuar vendo isso, se aquele pedaço de Salvador, só para falar de um exemplo, continuar sendo ocupado da forma como está, agora verticalizando ali bem na beira da orla de Itapuã, ali pela Pedra do Sal, rumo à Praia do Flamengo? A ocupação de cidades como Salvador, né, cidades na América Latina especificamente, com mais força, elas sofreram um boom aí. O Brasil tem o que a gente chama de industrialização tardia, né, e essa ocupação dos centros urbanos, ela se deu de uma maneira extremamente desorganizada. Então, é que eu estou falando de uma coisa bem recente que está em curso, né? Tem arranha-céus sendo erguidos lá, já avançando sobre aquela pracinha de Carlos Bastos, ali perto do antigo Hotel Quatro Rodas. Sim, mas isso é o reto. Então, o que Rosa Passos trouxe no poema, na frase, a gente podia trazer de Apituba alguns anos atrás, a gente podia falar de Amaralina, a gente podia falar da Boca do Rio, porque a cidade foi se ocupando. Onde hoje, por exemplo, tem a construção de alguns edifícios, já não tem mais nada disso que ela faz, né? Já está totalmente ocupado por condomínios de casas, de residência, já não tem mais duna há muitos anos. Você tem hoje, em cidades como Salvador e outras cidades do mundo, o caminho para tentar conservar o que você ainda consegue conservar através de unidades de conservação, de parques, de áreas protegidas, como aqui na região que você citou, você tem o Abaeté, que precisa efetivamente de um cuidado mais amplo, né? E você tem o Parque das Dunas, são dois parques que inclusive se conectam e ainda conseguem conservar lagoas, conseguem conservar dunas, conseguem conservar uma parte da fauna e da flora dessa região. Eu particularmente, não consigo ver outro caminho para conservação em áreas urbanas, e aí um pouco da minha experiência, do exemplo que eu já vi em outros lugares do planeta, que não seja através de áreas de conservação, de áreas protegidas. E mesmo com áreas protegidas, a gente tem desafios enormes com ocupação irregular. Veja o Parque de Pituaçu, que vira e mexe, tem denúncias por conta da ocupação irregular dentro da área do parque. Você tem o Parque da Cidade, que desde que foi criado até 20 anos atrás, ele precisou ser mudado a sua poligonal em função também da ocupação irregular. Então, eu acho que se a gente considera... Você acha que a gente está bem na foto nesse quesito aqui em Salvador? De conservação de áreas públicas verdes? Sim. Eu acho que nos últimos anos avançou, Ernesto. Se você olhar, por exemplo, a criação do Parque Pedra de Xangô, em Cajazeiras não tinha parque. Você tem a criação do Parque Marinho da Barra, agora a Prefeitura está avançando no Parque Marinho da Cidade Baixa. Você teve a criação do Parque dos Ventos, você teve a requalificação completa do Parque da Cidade, do Parque do Jardim Botânico, no caso. Tem agora o Parque lá de Canabrava, que está sendo reestruturado. Você tem o Parque da Lagoa dos Pássaros e dos Frades, que foi reconstruído. Você tem o Parque Lagoa das Amazonas de Baixo, Lagoa Real do Retiro. Nos últimos anos houveram investimentos em novos espaços de parques na cidade, óbvio. Tem ainda áreas que precisam ser recuperadas e cuidadas, mas houve um avanço no que a gente fala em unidades de conservação, né? Ou seja, áreas protegidas. Há ainda desafios na qualidade dessas áreas, né? No acesso a essas áreas, que a cidade ainda precisa cuidar. Bom, e a exposição é uma forma lúdica da gente dialogar com essas questões todas, né? Sem dúvida. Eu, particularmente, sou fã de cartoon, acho que é uma forma da gente incluir desde uma criança que só vai olhar aquele desenho, não tem nada para ela ler, por exemplo, uma criança que não saiba ler,
até uma pessoa mais velha, um idoso que também goste de arte, enfim, de reflexão. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho junto com o Instituto Virada Sustentável de São Paulo, né, uma curadoria que inclui artistas do mundo inteiro, vieram lá do Salão de Humor de Piracicaba, né, que é um salão de humor prestigiadíssimo. Exatamente, a gente fez... Que já teve o nosso Cal Gomes aqui como vencedor também. Isso. Para falar da prata da casa, embora seja um mineirinho que nem o professor Jefferson Beltrão aqui, mas é prata da casa também. André, deixa eu aproveitar, pegar carona no que você falou. A gente está conversando aqui com o vereador André Fraga, que é do PV e também presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação para a Sustentabilidade da Câmara Municipal de Salvador. Você estava citando aí uma série de avanços nossos no sentido de preservar novas áreas do meio ambiente. Você citou aí o Parque das Dunas, né? Jardim Botânico, a revitalização do Parque da Cidade. O que mais a gente pode já esperar num curto prazo, digamos assim, nesse ritmo, nessa direção? Por exemplo, o que você tem de conhecimento de projetos de lei que estejam tramitando na Câmara Municipal ou de alguma movimentação dos seus pares, da própria Câmara, no sentido de continuar avançando nessa direção, de preservar novas áreas da cidade, de promover uma maior conscientização das pessoas pela preservação do meio ambiente? Pronto. No caso específico da Câmara, a Câmara deve apreciar, já, nesse ano, no máximo no início do ano que vem, o Plano Municipal de Saneamento, que talvez seja, na minha opinião, uma das questões mais importantes para a cidade. A gente vai tratar de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, de questões de resíduos sólidos e de drenagem urbana. São os 4 elementos do saneamento que fazem toda a diferença para uma cidade, que possa ser uma cidade considerada, sei lá, sustentável, meio ambiente, tudo que a gente fala, está falando, está conversando aqui. Não adianta a gente ter uma cidade, por exemplo, que tenha grandes parques, belíssimos parques, que você dá 2 passos, você tem, no caso, você tem um parque que está muito bacana, que é o Parque da Cidade, super ocupado no final de semana, mas se você dá 2 passos para dentro do Nordeste de Amaralina, você vai ver rio correndo a céu aberto, extremamente poluído. Isso tem impacto na saúde das pessoas, isso tem impacto no dia a dia, isso tem impacto quando chove, né? Então, a gente tem que olhar para a questão do saneamento de forma estratégica, fundamental. E, infelizmente, o Congresso Nacional tem dado péssimos exemplos, adiando permanentemente o cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento, da Política Nacional de Saneamento, mas Salvador vai discutir o seu plano pela Câmara e acredito que até o início do ano que vem ele deve ter, de alguma maneira, aprovado. E é um tema que a gente avançou muito pouco nos últimos anos, que é especialmente a coleta seletiva, Jefferson, Ernesto. A gente não tem uma política estruturada de coleta seletiva de resíduos na cidade que poderia estar gerando emprego, renda, melhorando a relação das pessoas com o resíduo, que a gente falou no início lá, o plástico. O plástico é um problema porque ele vira um resíduo que, na verdade, o que a gente chama, ele acaba virando na cabeça das pessoas um rejeito, que é algo que não pode ser reaproveitado. Mas ele é um resíduo que pode ser aproveitado. Ele poderia estar sendo reciclado, voltando para a cadeia econômica e virando um novo produto, gerando emprego, renda, negócios, enfim, aqui na cidade que tanto precisa. Então, a Câmara vai discutir esse assunto, que é um assunto fundamental para a cidade. Estamos falando também de abastecimento de água, assim, a gente sabe que muitos bairros de Salvador... PDDU também? Revisão do PDDU também? Revisão do PDDU, se eu não me engano, deve ficar ou para o ano que vem ou para 2025, né, o prazo dele. Aí não é esse ano ainda. Se começa no que vem, mas provavelmente ele vai ser finalizado em 2025. E você toca num ponto super importante, que é essa necessidade de coleta seletiva de lixo, não é, na cidade. Eu quero estar vivo ainda para poder presenciar essa coleta que é tão importante. Tanta gente hoje, eu sei, faz a separação ali de lixo em casa, mas coloca depois na porta de casa ou ali na porta do condomínio, na esperança de que os trabalhadores de cooperativas que lidam exatamente com lixo reciclável possam fazer a coleta. Mas
ou destina, ou vai, né, coloca no carro, leva para algum ponto de coleta específica, mas haveria muito mais comodidade, muito mais praticidade se essa coleta fosse, de fato, já formalizada aqui na cidade pelo poder público. E olha, eu quero só ressaltar essa exposição que começa hoje, Desenvolvimento Sustentável com Humor, que são charges sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, objetivos definidos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Exposição, portanto, que começa hoje lá no saguão do auditório da Escola Politécnica da UFBA. Vai até o dia 16 de junho e é gratuita a exposição, uma realização da Comissão de Emergência Climática e Inovação para a Sustentabilidade da Câmara Municipal, em parceria com a UFBA, comissão esta presidida pelo vereador André Fraga. Muito obrigado pela sua disponibilidade, vereador. Sucesso sempre e conte sempre com a gente também. Abraço forte e bom dia para você. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Todo o time aí da Rádio da Tarde FM. Fiquem com Deus. Excelente segunda semana e feliz Dia do Meio Ambiente. Maravilha, um abraço. Agora 2 minutos para as 8 na Tarde FM.